Boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui para trazer os novos números de Covid no estado do Amazonas e eu estou, juntamente com a Nayara Maxud, Departamento de Ações de Saúde da capital, da Suzam, para responder aos questionamentos de vocês sobre as ações que estão sendo feitas, tanto na parte de vigilância epidemiológica, quanto na parte de assistência aos pacientes com o novo coronavírus. Vamos, então, aos números. Hoje nós temos 104 novos casos, de um total de 636 casos. Desses, 560, 88%, são em Manaus. Nós temos 76 casos no interior, em 12 municípios. Temos 42 casos em Manacapuru, 9 casos em Itacoatiara, 7 casos em Santo Antônio do Içá, 4 casos em Parintins, 3 casos em Iranduba, 3 casos em Tonantins, 2 casos em Careiro da Várzea, 2 em São Paulo de Olivença, 1 caso em Anori, Boca do Acre, Novo Airão e São Gabriel da Cachoeira. Aqui nós temos que fazer uma correção a respeito dos municípios de ontem. Ontem nós notificamos um caso em... esqueci o município. Foi em São Gabriel da Cachoeira? Não. Daqui a pouco eu corrijo qual é o município, que na realidade... Jutaí, desculpa. Nós notificamos um caso em Jutaí e o que houve foi uma confusão com um endereço. Tá? Então, eu quero retificar que nós não temos casos confirmados em Jutaí. Nós tivemos 5 casos suspeitos e todos os 5 foram descartados ontem. Desses 636 casos, nós temos 465 em isolamento domiciliar, o que corresponde a 73% dos casos. São pessoas que apresentaram sintomas, que têm uma confirmação diagnóstica, mas que não estão em situação que exige hospitalização. Então, essas pessoas estão em monitoramento durante 14 dias. Permanecemos com 44 pacientes que saíram do período de transmissibilidade. Tá? Hoje nós temos 256 pessoas, pacientes internados, tanto em leitos clínicos quanto em UTIs, o que perfaz um total de 40% de todos os nossos casos. Dos internados confirmados, nós temos um total de 104, desses 58 estão em leitos clínicos e 46 estão em UTI. 18 em UTI pública, no caso, Hospital Delfim Aziz, e em UTIs privadas, 28. Nós temos também pacientes suspeitos, internados, num total de 152 pacientes, 111 estão em leitos clínicos e 41 estão em UTI. Lembrando que esses pacientes que estão em UTI, apresentando uma síndrome respiratória aguda grave, eles podem ter tanto Covid como ter alguma outra síndrome relacionada a vírus como influenza A, influenza B, metapneumovírus, adenovírus, vírus sincicial respiratório, que são outros vírus dessa nossa estação, desse nosso período sazonal de chuvas, que costumam circular nesta época do ano e que também cursam com gravidade, levando as pessoas à necessidade de serem internadas e muitas delas de irem para a UTI. Só para os senhores terem uma ideia, desde novembro até agora, nós temos mais de 500 desses casos. Então, alguns desses internados suspeitos que estão em UTI podem estar com algum desses vírus, o que não torna a situação menos grave, levando em conta que nós temos leitos de UTI sendo utilizados por esses pacientes
o que pode nos dificultar internação em UTIs por pacientes com Covid. Nós temos atualmente 40 óbitos notificados. Desses 40 óbitos, 23 foram confirmados, portanto, 4 óbitos desde o último boletim de ontem. Descartamos 10 óbitos e temos 7 em investigação. A nossa letalidade hoje é de 3,62%. Conseguimos atualizar todos os diagnósticos que estavam pendentes no LACEN. Hoje nós temos apenas as coletas que foram realizadas entre ontem e hoje, que perfazem um total de 120 exames em processamento pelo LACEN hoje. Agora, nós vamos passar para as perguntas, responder as perguntas dos meios jornalísticos. Nós recebemos e concentramos em algumas perguntas, muitas são similares ou repetidas. A gente recebeu perguntas dos seguintes veículos nessa tarde: Record TV, o Vocativo, que é um site, Encontro das Águas, Amazonas Atual, Band News, CBN Amazônia e Manaus Alerta. O secretário Rodrigo Tobias disse ontem que a ocupação total de leitos, incluindo hospitais da rede pública e privada, é de 95%, né? Não está aqui escrito, mas ele se referiu a UTIs. Caso a ocupação ultrapasse esses 100, o número de casos graves de Covid-19 continue crescendo, o que será feito? Bom, é importante colocar para a população que a Secretaria de Estado vem fazendo um monitoramento diário da ocupação de leitos, tanto de UTI como clínicos, e inclusive monitorando o uso também de cada respirador. Então, essa gestão, ela proporciona a gente ter a capacidade de organizar a rede para que evite que esse respirador falte. Nós temos unidades de apoio como Fundação Adriano Jorge, como Getúlio Vargas, temos os nossos prontos-socorros organizados, que também estão utilizando a sua capacidade para atender os casos de Covid. Então, a gente acredita que os 95% eles são uma taxa alta, mas monitorando e na busca por respiradores para que cheguem na cidade em tempo oportuno, a gente consiga, a cada dia, organizar o sistema. Esse número, essa porcentagem que era de 95% ontem, permanece hoje porque há justamente algumas pessoas saem, outras entram, é assim que funciona? Sim, esse monitoramento ele proporciona saber quantos receberam alta, quantos, na verdade, já saíram do uso do respirador e foram para leitos clínicos, assim como nós sabemos quem estão nos leitos clínicos e que possivelmente pode vir a precisar de um respirador. Então, isso faz parte da gestão de leito e do monitoramento. Assim como a vigilância ela faz de uma forma com excelência o monitoramento dos casos isolados, a área assistencial também vem buscando ter um painel de controle de pacientes internados. Doutora Rose, o Amazonas adotará o modelo de isolamento seletivo sugerido pelo Ministério da Saúde nessa segunda-feira, ontem? Não, porque nós estamos em uma outra fase. O monitoramento seletivo, o isolamento seletivo, se refere àqueles municípios ou estados que estão ainda com transmissão local, ainda com uma transmissão restrita. Nesses casos, é possível fazer o isolamento seletivo. No nosso caso, não, nós já avançamos, nós estamos com transmissão comunitária e há necessidade de nós isolarmos realmente e severamente todos os habitantes, no sentido de evitar que uns contaminem os outros. Qual a atenção de controle tem sido feita no Distrito Industrial, né, para trabalhadores das fábricas do distrito diante da presença e circulação de estrangeiros nas empresas multinacionais? Como a senhora disse, já nem é a questão de estrangeiro, porque a gente já não trabalha há muito tempo com essa questão de importados. Sim, já não é mais questão de estrangeiro. Nós já temos o vírus circulando amplamente em toda a cidade. Com relação ao polo industrial de Manaus, nós há mais de 10 dias, nós já estamos fazendo a vigilância sanitária da FVS, juntamente com o Centro Estadual de Referência de Saúde do Trabalhador, o CEREST. Nós estamos fazendo um trabalho em todas as indústrias que ainda estão funcionando no polo industrial de Manaus. Muitas das indústrias já pararam e outras reduziram muito as suas atividades.
Mas as indústrias que estão funcionando, elas têm o seu plano de contingência. Nós estamos indo a cada uma delas, avaliando esse plano de contingência e fiscalizando para ver se o plano está sendo executado. Então, temos essa área praticamente organizada. Como eu já falei, só alguns serviços essenciais ainda permanecem em funcionamento no Distrito Industrial. Quais as iniciativas mais promissoras da iniciativa privada podem ajudar nesse combate ao coronavírus? Bom, acredito que a iniciativa privada vem contribuindo e nós estamos abertos para cada vez uma maior contribuição no fornecimento e na produção de EPIs, estão nos ajudando na recuperação de aparelhos tecnológicos, na construção de novos respiradores, na manutenção e na recuperação dos monitores, de todos os equipamentos que fazem parte de um leito que compõem as unidades de terapia intensiva. Também temos empresas que estão fabricando álcool gel ou álcool líquido, ambos a 70%, e disponibilizando para a rede de saúde estadual. Existe uma pergunta aqui sobre respiradores, novamente, para assistência. Quantos respiradores o Amazonas possui hoje? Quando se pergunta isso, é específico para uso em Covid, né, de pacientes com Covid-19, e se existe alguma expectativa em atingir 300. Hoje o Estado do Amazonas, ele organizou a sua rede, não só apenas concentrada no Hospital Delfim Aziz. A unidade de referência para paciente crítico é o Delfino, então acho importante colocar isso claro para a população. Mas nós temos as nossas unidades pronto-socorros adultos, que eu vou aqui destacar, que estão com um fluxo organizado e recebendo também os pacientes em situação grave e críticos, que também possuem um aporte de respiradores. Então, de acordo com cada cenário diário que esse novo coronavírus nos traz, existe uma organização para que a gente possa estar ofertando todo o apoio e todo o suporte para este paciente. Hoje o Delfim Aziz tem 69 respiradores, nós hoje temos 14 respiradores dentro do 28 de agosto, contamos com o suporte de 6 respiradores no Platão Araújo, no João Lúcio nós temos mais 3 respiradores, todos esses voltados para o atendimento Covid. Mas isso não quer dizer que fica limitado a este número. A taxa de ocupação de 95%, ela também está correlacionada com esses números de respiradores. Aonde, quando se é necessário, a gente também desloca para uma área segregada, específica, onde essas unidades estão atendendo os casos de suspeita de Covid. Que é chamada por vocês de sala rosa. Isso. Né? Eu acho que existe ainda muita dúvida em relação a isso. Às vezes as pessoas acham que as pessoas estão internadas com Covid nesses locais e não apenas no hospital de referência, que é o Delfina. Você pode explicar, esclarecer melhor como é esse fluxo de entrada de pacientes, o que acontece dentro da sala rosa e em que momento há o deslocamento para o Delfina? Sim. Desde o mês de janeiro, a Secretaria de Estado de Saúde ela começou a organizar os seus prontos-socorros com um plano de gabinete de crise para uma possível catástrofe, com a consultoria do projeto LINS nas emergências com o Instituto Sírio-Libanês. Isso nos proporcionou a ter uma maior expertise na rotatividade de leitos, aonde nós implantamos um fluxo de segregação. E nós estamos colocando em prática agora, em plena pandemia, aonde um paciente com síndrome gripal, ele entra num fluxo separado dentro de qualquer pronto-socorro deste e ele é encaminhado para um ambiente onde nós chamamos de sala rosa. Existe a sala rosa apenas com leitos clínicos, como também existe uma sala rosa crítica, onde tem um aporte de ventilador para o paciente que agrava e precisa de um maior suporte. Esses pacientes são monitorados, a gente entra com terapêutica, existe um manejo de casos desses pacientes, onde, através do complexo regulador, nós pedimos leitos, conforme o perfil desse paciente, para a unidade Delfim Aziz, e aí eles são deslocados dentro de uma classificação de risco. Então, assim, é importante colocar que os nossos pronto-socorros, os nossos profissionais, estão todos imbuídos e
em fazer um trabalho em que dê o melhor suporte possível dentro de um fluxo de segregação organizado em cada pronto-socorro. A Fundação de Vigilância em Saúde foi notificada, doutora Rose, de índios, né, do Alto Solimões que estariam com Covid-19. Esses dados são da CESAI, é isso? Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é do Ministério da Saúde e que é responsável pela política nacional de saúde indígena. Constam dos nossos dados 3 índios positivos em Santo Antônio do Içá, né? Esse 4º índio, nós ainda... Aliás, não são 4, né, que está sendo dito aí. Então, Sim. Nós temos realmente 3 indígenas notificados por Santo Antônio do Içá. E como é que está sendo executado o trabalho do governo do Amazonas com essas populações indígenas para tentar inibir a disseminação? A senhora já explicou em algumas vezes que, na verdade, é com as prefeituras do município, mas essa pergunta continua frequente. A CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, responsável pelo subsistema de saúde indígena, é uma secretaria do Ministério da Saúde que é responsável por acompanhar em indígenas aldeados essa situação do novo coronavírus. A CESAI, ela tem distritos sanitários indígenas em todas as áreas indígenas. E esses distritos elaboraram os seus planos de contingência. Cada distrito fez o seu plano, que estão sendo executados. Então, os indígenas aldeados, eles são acompanhados diretamente pelos distritos sanitários indígenas, que a gente chama de DICEIs, e pela CESAI. E está em plena execução. O objetivo maior deles é evitar que esses índios eles se movimentem e se exponham ao vírus. Então, a recomendação maior é para o isolamento desses indígenas, cada qual na sua aldeia. Isso está sendo executado e, à medida em que algum desses adoeça, então, eles vão entrar, vão ser referenciados para as secretarias municipais de saúde respectivas para dar o atendimento hospitalar. Se for necessário, nós vamos acionar toda a estrutura que a Suzan colocou à disposição, no caso, ambulâncias terrestres, ambulâncias, né, de urgência e emergência ou UTIs aéreas, conforme for o caso, para o deslocamento desses pacientes que vão ser diretamente referenciados para o Hospital Delfim Aziz. Tem 3 perguntas agora que dizem respeito à vigilância e também assistência no interior. Os jornalistas perguntam medidas adotadas pelo governo para dar suporte a cidades como, por exemplo, Manacapuru, onde tem o maior número de casos da doença e também de mortes no interior, né, doutora? Isso. E também em cidades mais distantes. Isso. Então, começando com a parte de vigilância, a situação de Manacapuru, todos nós estamos avaliando diariamente, nós estamos percebendo que Manacapuru está com um crescimento exponencial de casos. Nós já temos 42 casos em Manacapuru, inclusive com 3 óbitos, e a Suzan e a FVS, juntamente com o apoio da Secretaria de Segurança Pública, nós montamos uma equipe que está se deslocando amanhã para Manacapuru, no sentido de dar apoio para o município. Então, vamos para lá organizar a rede de urgência e emergência do município, organizar a assistência hospitalar no município, a assistência básica no sentido de atender os casos mais leves, todas as ações de vigilância, orientação à população e a necessidade de adesão aos decretos governamentais que definem o isolamento, no sentido de que as pessoas precisam ficar em casa, não apenas em Manaus, mas em todos os municípios. As pessoas precisam manter o isolamento social para evitar a disseminação do vírus. Assim como os demais municípios do interior, Manacapuru também está recebendo todo
um aporte de abastecimento de equipamento de proteção individual, está dentro do nosso fluxo para, quando necessário, a transferência de pacientes graves e críticos para as unidades de referência, tanto os nossos 3 PS adultos como o Delfina Aziz, e a Secretaria de Estado de Saúde do Interior, ela vem também se debruçando e monitorando a cada passo nessa organização que a doutora Rose já destacou, do fluxo da urgência-emergência, do fluxo de segregação, da organização interna desta unidade, para que o manejo e a terapêutica seja feito na hora oportuna. Segundo o Conselho de Secretarias Municipais dos Municipais de Saúde do Estado do Amazonas, há uma dificuldade para comprar produtos usados no atendimento das unidades do interior, né? Os secretários dizem que, devido a essa grande procura mundial, eles estão tendo dificuldades em conseguir, por exemplo, EPIs para o interior. A Secretaria de Saúde, através da sua Secretaria para o Interior, está dando algum suporte nesse sentido? Então, como eu coloquei anteriormente, o abastecimento de EPI, de álcool gel, a aquisição também de respiradores e todo o conjunto dos demais itens que compõem o leito de UTI também estão sendo providenciados e já estão chegando nos municípios do interior. Inclusive, importante destacar o monitoramento também de cada unidade hospitalar de como esse serviço vem ocorrendo na atenção ao paciente. Só complementando, é importante que a população saiba que a dificuldade para comprar, como é colocado aí pelo COSEMES, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, a dificuldade para adquirir itens necessários para o suporte aos casos de novo coronavírus, ela é mundial, né? Nós realmente, nem os municípios do interior, nem a SUSAM, nem a FVS, nem o governo do estado, nós estamos tendo muita dificuldade para conseguir EPIs, álcool gel e equipamentos de suporte à vida. Muita dificuldade mesmo. Mas o governo do estado tem procurado fazer a sua parte no sentido de o que nós conseguimos de EPIs e de outros insumos, disponibilizar a parte que compete ao interior, né? Lembrando que a pressão maior de número de casos, com exceção de Manacapuru, a pressão maior de número de casos é em Manaus, né? E também lembrando que o governo do estado, como uma forma de apoiar os municípios do interior, liberou 23,4 milhões de FTI para os municípios do interior, de tal forma que eles possam adquirir o que é necessário e se estruturar, organizar os seus hospitais para receber os possíveis pacientes. Por último, uma pergunta aqui em relação à remoção. Pacientes com suspeita ou confirmação da doença já foram removidos para a capital? Quantos foram até o momento por meio das UTIs aéreas? Bom, até o momento nós tivemos 7 remoções por meio das UTIs aéreas. E aí, além desse destaque, né, de um recurso financeiro para que os municípios se estruturassem, a Secretaria de Estado de Saúde, ela também já elaborou um fluxo que vem sendo colocado na prática para que um paciente grave ou crítico do interior do estado, ele já segue diretamente para a unidade de referência com suporte ou UTI aérea ou UTI terrestre. Então, nós incrementamos todo um aporte para que a gente possa estar atendendo esses municípios. Ou seja, essa referência é no caso do deslocamento dessas pessoas aqui para a Delfina? Direto para o Delfina Aziz. Essas são as principais perguntas. Doutora, eu gostaria só que a senhora relembrasse os números do início, nem todo mundo estava na live. Muito bem, então nós temos 104 casos novos, o que faz 636 casos no total até agora. Nós temos 560 desses casos em Manaus, 88% dos casos, e no interior, 76 casos. 42 em Manacapuru, com 3 óbitos, 9 em Itacoatiara, 7 em Santo Antônio do Içá, 4 em Parintins, com 1 óbito, 3 em Iranduba, 3 em Tonantins, 2 em Careiro da Várzea, 2 em São Paulo de Olivença,
um em Anori, um em Boca do Acre, um em Novo Airão e um em São Gabriel da Cachoeira. Nós temos hoje 465 pacientes em isolamento domiciliar, em segmento durante 14 dias, e temos 44 que já saíram do período de transmissão. Hoje nós temos internados 256 pacientes, dos quais 104 são internados confirmados e 152 são suspeitos. Dos pacientes confirmados, nós temos 46 em UTI. E dos suspeitos, nós temos 41 em UTI. Nós, até hoje, tivemos 40 casos notificados de óbitos, dos quais 23 estão confirmados, o que nos dá uma letalidade de 3,62%. Descartamos 10 óbitos e estamos com 7 óbitos em investigação. Já estamos com os exames do LACEN atualizados, temos apenas 120 exames que estão em processamento entre ontem e hoje. Conforme nós vimos aqui, permanece a grande necessidade de nós nos isolarmos. Nós evitarmos circular, evitarmos expor idosos, pessoas que têm comorbidade, crianças, gestantes, que são as pessoas mais sensíveis a esse vírus, que estão mais suscetíveis. Então, essas pessoas devem ser protegidas, precisam ser resguardadas, permanecendo em casa. Lembrando que vários profissionais gostariam de estar em casa, gostariam de estar protegidos no recôndito do lar, mas por força das circunstâncias, esses profissionais saem de casa todos os dias, não sabem se eles vão se contaminar, não sabem se eles vão levar o vírus para dentro de casa, para os seus filhos, para suas esposas, seus maridos, seus pais idosos, né? Então, nós fazemos um apelo para que as pessoas permaneçam em casa por esses profissionais também, né? Para fazer valer a pena todo o esforço que está sendo feito pelos profissionais. Nós queremos citar aqui os profissionais de segurança pública, aqueles que trabalham em atividades essenciais, que não podem parar para que nós possamos permanecer em casa, como os supermercados, os açougues, as drogarias, quem dispensa o gás para nós, quem mantém a nossa energia funcionando, o nosso abastecimento de água. Enfim, são muitos profissionais que gostariam mesmo de estar em casa e que não podem porque a nossa vida precisa continuar. Eu gostaria até de acrescentar que essas palavras da doutora Rose, elas de reforçar a importância do isolamento, a vigilância com toda essa atuação, ela ajuda a blindar um pouco a área da assistência. Porque o mundo todo vem discutindo que o novo coronavírus, ele atinge principalmente o sistema de saúde. Então, se as regras e as medidas de vigilância, elas são cumpridas à risca por todos os segmentos da população, nós conseguimos ter um serviço de saúde na prestação de assistência mais organizado. Então, assim, são as duas áreas, vigilância e assistência, trabalhando juntas para que a resposta à população ela seja a mais oportuna e a melhor de qualidade possível. E aí eu gostaria de estar destacando que a Secretaria de Estado, junto com a Fundação de Vigilância e Saúde, em cima de todas essas medidas que vêm sendo colocadas em mesa, elas também estão evitando que as pessoas que não têm necessidade de estarem indo ao hospital, que elas podem estar utilizando o serviço de telesaúde que iniciou hoje. Então, hoje nós temos 30 médicos trabalhando num serviço de telesaúde e, inclusive, fazendo telemedicina para que as consultas aos suspeitos leves de Covid possam ser atendidos à distância, mas com qualidade, para que o isolamento social seja cada vez mais reforçado. Então, você deve entrar
na sua loja de aplicativos e baixar o aplicativo SASI, que é o aplicativo que vai permitir que você entre em contato diretamente com um médico ou que você esclareça suas dúvidas, faça perguntas, tire dúvidas e também que você seja monitorado se você tiver com sinais e sintomas de Covid. Baixe o aplicativo, vá lá na sua loja, na loja do seu celular, baixe o aplicativo que você vai gostar muito dele. Com certeza ele nos dá segurança. E se nós tivermos dúvidas sobre algum sinal e sintoma, vai ter um profissional de saúde, um médico do outro lado da linha com quem você vai poder conversar e se consultar ou tirar suas dúvidas. Faça isso. E nós estamos finalizando agora, lembrando que hoje é um dia muito importante para todos os profissionais de saúde. Hoje é o nosso dia, é o dia do profissional de saúde. Então, nós queremos agradecer de coração todo o trabalho, todo o empenho, todo o sacrifício, toda a dedicação dos profissionais de saúde que não estão se furtando. Nós, como profissionais de saúde, nós temos medo, nós temos ansiedade, nós nos preocupamos de nos contaminarmos, mas nós estamos aqui, fazendo o nosso trabalho, dando o nosso melhor por vocês. Né? Então, nós queremos parabenizar hoje todos os profissionais de saúde. Queremos agradecer profundamente a todos eles, sabendo que nós temos uma dívida de gratidão eterna. E queremos que vocês também façam isso, fazendo a sua parte, usando as medidas de higiene que nós preconizamos, lavando frequentemente as mãos, usando álcool gel quando for necessário, tendo medidas de etiqueta respiratória, por exemplo, ao tossir ou espirrar, usar a curva do braço, usar uma máscara. Se você precisar sair de casa, só saia se for extremamente necessário e, se for, utilize uma máscara para que você evite se contaminar e contaminar outros. E se você tiver sintomas leves, não vá para a unidade de saúde. Entre no nosso aplicativo e consulte um médico à distância. Você vai nos ajudar e também você vai evitar se contaminar, se você não tiver o vírus, ou vai evitar contaminar outros, se por acaso você tiver. É o nosso recado para hoje. Nós agradecemos a atenção e amanhã nós estaremos aqui para os novos dados sobre o Covid-19.